com vocês? Vamos começar a aula de língua portuguesa da semana 12, página 28, tá bom? Da apostila volume 1. Ciranda das letras. Palavras com C e G. Número 1. Observe a letra inicial das palavras, em seguida copie-as nos quadradinhos correspondentes. Então, eu tenho aqui cachorro e gato. Você vai copiar só a primeira letra, tá bom? Aqui no quadradinho. Número 2. Diga os nomes do que está representado nos desenhos e complete com a letra que está faltando, C ou G, tá bom? Então, eu tenho casa, galinha, casaco, goiaba, camiseta, lago, cama, galho e xícara. Todas elas têm uma lacuninha para vocês preencherem. Essa aqui só que tem duas, tá bom? E aí vocês vão preencher ou com C ou com G, tá bom? Vamos para a próxima página, página 29. Sílaba e segmentação de palavras. Número 3. Identifique as letras e as sílabas das palavras. Então, eu tenho a palavra menino. Aqui em cima, vocês vão colocar somente letra em cada quadradinho. E aqui eu vou separar por sílabas. Me, ni, no. Depois, maluquinho, a mesma coisa. Eu vou colocar uma letra em cada quadradinho, na primeira linha. E na linha de baixo, eu vou fazer por sílabas. Maluquinho, tá bom? Número 4. Releia o título da história. Letra A. Circule na imagem a palavra maluquinho. Então, aqui na imagem, você vai circular a palavra maluquinho. Depois, letra B. A palavra maluquinho está escrita em uma só linha? Sim ou não? A palavra maluquinho, aqui nessa imagem, ela está escrita numa linha só? Se sim, você vai clicar, você vai fazer um X aqui. Se não, você vai fazer um X aqui. Letra C. Por que isso acontece? Você vai responder aqui. Se você não conseguir responder aqui, não couber a sua letra, você vai responder no caderno, não esquecendo de identificar a data, a disciplina e a página na qual se refere a sua resposta. Letra D. Quando é necessário dividir uma palavra ao escrevê-la? Quando que eu preciso dividir a palavra em sílabas, tá bom? Letra E. De que outras maneiras a palavra maluquinho pode ser dividida? Tá? Letra F. De que maneiras a palavra menino poderia ser dividida em um texto? A palavra menino, como que eu posso dividir? É para escrever mais de uma maneira, tá bom? Vamos lá, página 30. Tirinha. A leitura entrou na roda, né? Tirinha. Leia agora uma história contada por imagens e por texto escrito. Número 1. Antes de fazer a leitura da tirinha, observe apenas as imagens e responda oralmente as questões propostas. Aqui está falando para responder oralmente, mas seria se nós estivéssemos em sala de aula. Então, como você vai fazer o ensino remoto, você vai escrever aqui, tá bom? Mesma coisa, ou escreve aqui na frente, aproveita esse espacinho entre as questões também, ou então pode responder no caderno, não esquecendo de identificar a disciplina, a data e a página. Então, olhando aqui na tirinha, você vai responder. Letra A, quem são as personagens da história? Letra B, onde elas estão? Letra C, o que as crianças estão fazendo? Letra D. O que você imagina que aconteceu com as personagens? Depois, número 2. Faça a leitura silenciosa da tirinha e depois leia em voz alta. Então, primeiro você vai fazer a leitura só passando os olhos. Depois você pode ler em voz alta, tá bom? Eu vou ler para vocês. Cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Aqui embaixo eu tenho a legenda, né, que fala que é do Maurício de Souza. Ela foi lançada pela Editora Globo, em São Paulo,
em março de 1988. Número 3. O que você imaginou da história se confirmou ou ela o surpreendeu? Aqui, enquanto você estava só respondendo essas questões aqui da número 1, você estava já imaginando o que poderia ter acontecido na história, certo? O que você imaginou realmente aconteceu, se confirmou ou surpreendeu? Aconteceu alguma coisa que você não esperava? Tá bom? Aí você vai responder aqui na frente, se confirmou ou se o surpreendeu. Número 4. Responda as perguntas sobre as ações das personagens. Qual foi a pergunta que a Mônica fez? Ela perguntou: cadê o toucinho que estava aqui ou cadê o docinho que estava aqui? Você vai responder qual das duas que é. Vamos lá para a próxima página. Página 31. Letra B. Que resposta a outra personagem deu? O galo comeu ou o gato comeu? Letra C. Qual das personagens não entendeu a brincadeira? Você vai responder aqui. Letra D. O que Magali fez ao ouvir que o gato comeu o docinho? Número 5. Observe o rosto da Magali no último quadrinho e, com a ajuda do professor, responda a questão proposta. Por que o rosto dela parece 2 vezes com traços circulares? Por que o rosto dela tá aqui, assim, desse jeito, ó? E aparecendo tanto para a esquerda quanto para a direita. E ainda tem esses traços aqui por fora, circulares. Por quê? Número 6. Ainda no último quadrinho, observe as expressões da Mônica e de sua amiga. Então, olhando aqui, ó, na expressão das duas, né, como que está o rosto das duas, você vai responder: que sentimento as expressões delas revelam? 7. Você conhece a brincadeira que começa com a pergunta: cadê o toucinho que estava aqui? Recite a parlenda com os colegas. Aí tem um exemplo da parlenda no anexo 1, tá bom? Aí você pode brincar com aquela parlenda, tá bom? Aí é lógico que não vai ser com os colegas, vai ser aí na sua casa, com seus irmãos, ou com os primos, né? Tá bom? Ou com o papai e com a mamãe mesmo, com quem fizer a lição com você. Página 32. O professor vai escrever a parlenda na lousa, copie em seu caderno. A mesma coisa, você vai olhar lá no anexo 1 e a parlenda está lá, e aí você vai copiar no seu caderno, tá bom? Número 9. Leia estes trechos das parlendas. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu. Letra A. Circule todas as palavras. Todas, tanto desse trecho como desse trecho de baixo, tá bom? Letra B. Essa parlenda é formada por perguntas e respostas. Que pontuação aparece no final da pergunta? Então, a pergunta é aqui, a primeira linha. Qual é essa pontuação que aparece aqui no final? Você vai responder o nome dela aqui. Depois, que pontuação aparece no final da resposta? Ó, tem a resposta nessa linha e tem a resposta nessa linha. Tem uma pontuação aqui no final. Que pontuação é essa? Ó, tá bom? Você vai responder aqui. Depois, letra C. Pinte de verde as palavras iguais, pinte de azul as palavras diferentes e copie-as. Tá bom? Então, vai pintar todas as iguais de verde. E as de azul, você vai pintar as que são diferentes entre essas duas aqui, tá bom? Depois, você vai copiar elas aqui embaixo, as que são diferentes, tá bom? Letra E. As palavras que você escreveu na resposta anterior são parecidas quanto ao significado ou ao som, tá? Significado, elas têm o mesmo sentido ou elas têm o mesmo som? As palavras que você escreveu aqui, tá? Que são as que você pintou de azul, que são as diferentes, tudo bem? Letra F. Escreva o nome do que está representado abaixo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui. E o que eu tenho aqui? Eu vou até ampliar, ó, para vocês verem o que eu tenho
esse lugar aqui, ó. O que que é isso aqui? Eu vou escrever, tem a ver com a lição. E depois o que eu tenho aqui, você vai escrever o nome aqui embaixo. Terminando, fotografa tudo e manda para sua pro de acordo com o que foi combinado, tá bom? Tenha uma excelente semana de aula. Tudo de bom para vocês, sucesso, tá bom, queridos? Logo, logo a gente tá de volta juntos. Tchau!